Eu tenho gostado muito de gravar vídeos assim desse estilo que eu sento aqui e fico trocando uma ideia com você, em vez de assumir aquela postura mais professoral, né, de pegar e te ensinar. Eu sinto que eu tô tipo trocando uma ideia mesmo. E isso pra mim me deixa bem confortável para eu poder trazer temas para os vídeos que são coisas que eu ainda estou superando, que eu não tenho um domínio total, que é um desafio para mim também. Como por exemplo o tema desse vídeo de hoje, que é a respeito da importância da gente celebrar as nossas conquistas, da gente ter esse olhar generoso para nós mesmos, da gente ter uma meta e não ficar dobrando a meta o tempo todo. E eu tô falando isso porque ontem eu quase fiz isso 2 vezes. 2 vezes, você acredita, meu filho? Eu quase dobrei a meta 2 vezes, coisas que eu ainda nem terminei, nem concluí, e eu já tava assim pensando no próximo passo. E eu acho que isso é um pouco do ser humano, né? A gente é eternamente insatisfeito, a gente domina uma coisa e já quer dominar outra. A gente consegue algo, a gente já está pensando no próximo passo. Às vezes a gente nem conseguiu, já está contando que conseguiu e já está pensando no passo seguinte. Então, primeiro, eu vou te trazer uma explicação neurocientífica disso, beleza? Vou te trazer aqui uma explicação neurocientífica sobre isso. Eu vou te contar a história, o que rolou ontem para isso, bater assim tão forte na minha mente, para eu gravar esse vídeo e falar um pouco mais sobre isso para você. E eu vou te falar sobre a importância e o que você pode fazer para conseguir garantir que você esteja saboreando a sua vida e não simplesmente vivendo sempre em busca de novos desafios. E claro, isso tem um sabor, tem um prazer nisso, mas é importante também você saber olhar e celebrar o que você conquistou, o que você viveu, inclusive para que você tenha motivação para você continuar conquistando novas coisas. Porque se de alguma forma você sempre sabota a tua entrega, você sabota a tua vitória, você deixa de considerá-la uma vitória quando você se aproxima dela, você passa a não ter motivação para ter novas vitórias e isso acaba atrapalhando o teu desempenho. Claro, a gente tem que ser ambicioso, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sou uma pessoa que está sempre em busca de ser uma pessoa melhor, senão eu não faria esse canal aqui, enfim, isso move minha vida. Mas é importante a gente saber se olhar e falar, pô, você conseguiu, sabe? E celebrar. Isso, inclusive, te abre portas para você dar os próximos passos, porque isso vai te mostrando a sua eficiência. Você percebe que você consegue. Isso te dá força, te dá motivação. Então, eu já comecei pelo final, já falei um pouco aqui da importância disso, mas vamos à explicação neurocientífica que eu prometi. Existem pessoas, por que nem todas as pessoas são assim? Eu acredito que você, muito provavelmente, é uma pessoa, assim como eu, ambiciosa, que quer realmente progredir na vida. Eu imagino isso por quê? Porque você está aqui acompanhando o meu canal. Se você é uma pessoa que sempre assiste os meus vídeos, mais ainda, e se você é uma pessoa nova chegando aqui, você veio pelo título, né, de alguma forma isso apareceu para você, porque você tem esse perfil, você está buscando desenvolvimento pessoal, você está buscando ser uma pessoa melhor e utilizando o YouTube como ferramenta. Então, eu parto do princípio que você, assim como eu, é uma pessoa, digamos, ambiciosa, uma pessoa que quer uma vida cada vez melhor. Todo mundo quer uma vida melhor, mas tem pessoas que querem muito e tem pessoas que são mais tranquilas. Por que isso? Por que são assim? Ah, é porque eu sou de Capricórnio e ele é de Touro. Não, não tem nada a ver com horóscopo, ou talvez tenha e eu seja um grande falastrão, mas a grande questão é que a neurociência tem uma explicação para isso. É o seguinte, existe um neurotransmissor chamado dopamina, que é o quê? Uma sensação. O cérebro faz uma coisa, ele solta um negocinho, que o outro negocinho capta aquilo, e aí você sente algo, tá? E aí existe um outro neurotransmissor que é a serotonina. A dopamina hoje está muito em alta, né? Muita gente falando sobre dopamina e tudo mais. E existe a serotonina também, enfim, ambas são muito importantes. Qual que é a característica da dopamina? A dopamina, ela te faz sentir o prazer pela conquista, ela te dá motivação. E é um prazer, as pessoas às vezes falam, ah, é prazer, não é prazer? É, mas é um prazer estranho, não é simplesmente um prazer, é aquela vontade, é mais a vontade do que o prazer, que a vontade em si, ela também é prazerosa. Então, a dopamina é o que te dá motivação, é o que te dá essa energia, essa vontade de querer mais, essa ambição também. Então, existem pessoas que elas têm, eu não sei se é uma liberação maior de dopamina ou se elas têm mais receptores, eu acho que ela tem mais receptores. Enfim, ela percebe a dopamina com maior intensidade.
Ou seja, é uma pessoa mais motivada, acaba sendo uma pessoa mais ambiciosa, uma pessoa que quer muito. A dopamina traz a sensação de querer. A serotonina, ela é oposta à dopamina, tanto que você não consegue estar com as duas em alta ao mesmo tempo, né? Você não consegue ter uma liberação e estar super conectado com as duas, os dois neurotransmissores ao mesmo tempo, porque a serotonina já traz uma sensação de calma, porque ela te traz a sensação de, ok, eu tenho tudo o que eu preciso, sabe? Tipo, tá tudo bem. Então, por exemplo, antes de dormir, é legal você estar liberando bastante. Só fechar a porta aqui. É interessante que você esteja liberando bastante serotonina, porque você fica em paz, você fica satisfeito com você mesmo, você não fica maquinando. O que acontece com pessoas como, por exemplo, eu e possivelmente você? Você começa a ter uma liberação de dopamina de noite. Então, tá de noite você está querendo resolver o problema do trabalho, você está querendo não sei o quê, você está não sei o que lá, e isso traz uma ansiedade. Então, se você está ansioso, é porque provavelmente você está com uma liberação de dopamina muito grande. Então, você precisa se conectar e conseguir relaxar, né? A meditação traz uma liberação de serotonina. Então, existem algumas práticas, né, que fazem você, enfim, se equilibrar para o momento, você estar adequado ao momento. Então, existem pessoas que são mais dopaminérgicas e pessoas que são mais serotoninérgicas. Então, as pessoas mais dopaminérgicas, como por exemplo eu e talvez você, têm uma liberação maior de dopamina, uma percepção maior de dopamina e sentem mais motivação, querem mais. Então, bom, beleza, te trouxe a explicação, vamos para o próximo passo. Agora, o que aconteceu ontem? Eu estava aqui em casa conversando com a minha belíssima esposa Thalita e vou contar para você uma coisa bem legal, assim, eu tô fazendo um projeto já faz algum tempo, que eu tô escrevendo um livro, meu primeiro livro, e ele vai se chamar Cartas para Samuel, que é o meu filho adolescente. E nesse projeto, né, ele é um projeto que é uma surpresa para o Samuel. Eu pretendo dar um livro, imagina que legal, eu vou dar um livro para ele, ele vai ver o livro chamado Cartas para Samuel, ele nem vai imaginar que eu que escrevi para ele, né, muito louco. E aí então são várias cartas, a ideia é que sejam 52 cartas para ele ler durante um ano, uma vez por semana, tá? E aí eu vou dar para ele, a minha ideia é dar no aniversário dele, para ele ler entre um aniversário e outro, certo? E aí ontem, só que o que acontece? Eu não escrevo elas, tipo, certinho toda semana. Tem época que eu escrevo mais, eu fico um tempo sem escrever, aí eu tô com problema nos olhos, e daí eu fiquei um tempo sem escrever, e eu tenho. Assim, tô empurrando um pouco, faz um tempo que eu não tô num ritmo tão legal de escrita. E aí ontem eu falei pra minha esposa, eu falei, meu, preciso escrever uma carta, porque, queira ou não, né, a gente tá hoje em novembro, o aniversário dele é em fevereiro, e eu ainda preciso terminar de escrever, editar, corrigir tudo e mandar pra uma editora imprimir e tudo mais, tem todo um processo. E eu falei pra ela, né, que tá tudo bem, faltavam ontem 10 cartas, agora faltam só 9 porque ontem eu escrevi uma. E eu falei pra ela, olha, faltam só 10, tá ok, não tô assim, tipo, atrasado, mas também não posso dar bobeira, né? E ela falou, mas por que você não deixa pra dar pra ele no dia do aniversário de 18 anos, porque ele vai fazer 17? Porque 18 anos é tão especial, é significativo e tal. E eu falei, puta, é verdade, né, podia ser. Mas aí eu fiquei meio na dúvida, porque, tipo, tá, eu falei pra ela, mas eu quero que ele leia uma carta por semana. Eu paro de escrever, daí ela falou, não, você continua escrevendo. Eu falei, tá, então ele vai ler 2 cartas por semana, porque eu vou então, em vez de escrever 52 cartas, que daria uma por semana no ano, eu vou escrever então 104 cartas, ele vai ler 2 por semana durante um ano. Ela, não. Então faz mais sentido se ele for ler uma por semana mesmo. Falei, bom, então ele vai ter que ler durante 2 anos uma carta por semana? Não é estranho? Sei lá, um ano é um ciclo, né? Fazer 2. Ela, não sei. Daí ela falou, não sei. Daí eu falei, não sei também. Aí fiquei com isso na cabeça e fiquei nessa dúvida, né? E aí, bom, beleza, guardei. Guarda isso aqui, essa história. Aí eu vou contar outra que aconteceu ontem também, e depois eu vou amarrar e te contar a importância da gente celebrar as nossas conquistas. Bom, vamos lá. Aí, outra coisa, né? Eu pensando ontem, eu fiz aqui, eu criei. Então, guarda essa história, eu vou contar agora uma outra história. As duas se encontraram ontem nos diálogos que eu tive com a minha esposa. Eu comecei um combinado comigo mesmo de gravar em 100 dias, 100 vídeos para o YouTube antes de postar o primeiro. Eu estou aqui no meu 41º vídeo hoje, e a minha ideia, enfim, eu não vou explicar agora os detalhes do porquê que eu decidi isso, eu tenho vídeos falando sobre isso, você pode assistir depois, mas é uma missão ali que eu coloquei para mim mesmo, que eu estou seguindo e que eu hoje, né, estou gravando aqui agora com você o 41º.
E daí eu já tava pensando o que eu ia fazer depois de eu terminar, porque na verdade eu ganhei tempo, eu não tô mais, eu tô tipo adiantado, eu tô alguns vídeos adiantado. Então eu vou conseguir bater a minha meta mais cedo dos 100 vídeos que seriam em 100 dias, vou bater eles, sei lá, uns 80 dias mais ou menos. E eu comecei a perceber, porque no começo eu gravava um por dia, depois eu comecei a gravar 2 por dia. Porque eu percebi que os meus vídeos eles tendem a ficar melhores do meio pro final. Então, por favor, assista esse vídeo até o final, porque vai ficar bom do meio pro final e a gente tá chegando no meio. Então, assim, o que acontece? Quando eu termino um vídeo, eu falo, putz, meu, agora eu tô aquecido, eu tô já num ritmo legal, eu pego e gravo um segundo. Então, comecei a curtir gravar 2 vídeos por dia. E aí isso me fez começar a pensar, tal, e qual que vai ser a meta do ano que vem? Eu comecei a fazer as contas e pensar, meu, já pensou se eu conseguir no ano que vem juntar esses meus 100 e tantos vídeos que eu vou ter gravado no finalzinho desse ano, com vários vídeos no ano que vem, eu conseguir no final do ano que vem bater 1000 vídeos. Eu falei, nossa, imagina 1000 vídeos em um ano e pouco de canal. Me pareceu uma ideia muito boa e eu comecei a ficar apaixonado por essa nova meta. E para, Bardot, Bardot tá fazendo barulho no meu cachorro. Para com isso, cachorro. E aí, enfim, tava pensando nisso e tal, não sei o que lá, daí comentei com ela e ela ficou animada também com essa ideia e tudo mais. E aí eu fui tomar banho. E eu fiquei refletindo sobre as duas coisas. Eu não quis fechar, eu falei isso pra ela, me pareceu legal, me pareceu animado. Ah, não fui tomar banho não. Aí eu fui treinar. Então saí, fui treinar, fui pro kickbox e tal, suei, quase morri. Consegui tomar um soco na cara que ficou doendo meu maxilar, mas dei vários também, foi legal pra caramba. Então, beleza, voltei para casa e quando eu voltei para casa eu retomei esses dois assuntos, né? Essas duas decisões que eu deixei em aberto, tanto de dobrar a quantidade de cartas que eu escrevi para o Samuel, então eu estou quase finalizando. E aí eu pensei, em vez de fechar em 52, ganhar mais um ano e fechar em 104. E a segunda decisão, que era o meu canal terminar, né? Bater a minha meta dos 100 vídeos, mas já começar para o ano que vem uma meta, seriam alguns dias, né? Eu ia ter que ficar 5 meses gravando 3 vídeos por dia, para depois eu ficar 7 meses gravando 2 vídeos por dia. Então uma meta insana aí para eu bater 1000 vídeos no final do ano que vem. E aí, bom, fiquei pensando nessas duas coisas, saí do kickbox pensando nessas duas coisas, cheguei em casa, tomei um banho. E aí no banho que eu percebi que as duas coisas são muito parecidas, né? As duas coisas têm a ver com eu estar chegando numa meta, na verdade, a dos vídeos, eu não tô nem na metade, aí que me caiu a ficha, eu falei, nossa, eu não tô nem na metade dessa meta, e já tô pensando numa próxima que é simplesmente 10 vezes maior. Então, tipo, poxa, tem até um. Dá pra romantizar isso? Dá pra romantizar. Parece uma coisa foda, meu Deus, o Lucas é muito corajoso. Parece. Mas, porra, mano, o Lucas já é foda de gravar os seus 100 vídeos. Eu preciso olhar pra esse Lucas e falar, mano, você conseguiu e eu ainda nem consegui. Né? Eu preciso fechar o meu livro, senão eu vou ganhar mais um ano. Depois eu vou fazer o quê? Vou juntar mais outro ano? E aí eu chego então na importância. Né? No final das contas, eu percebi em mim mesmo a minha dificuldade de olhar pra mim mesmo e falar e fechar as metas e falar, pô, você conseguiu, cara. Pô, que legal. Daí eu fiquei pensando nas coisas que eu consegui. E eu consegui, pô, eu tô morando em Portugal, quis tanto durante tantos anos da minha vida morar em outro país, cara. Eu queria muito sair do Brasil e parecia uma coisa tão distante. E uns 3, 4 anos antes de eu vir pra cá, eu falei pra minha esposa que eu queria, ela falou que queria morar na praia. E eu falei, meu, eu joguei pro universo, assim, de alguma forma deu tudo certo, sabe? E eu lembrei antes, quando eu fazia todas as funções operacionais da minha empresa, e eu pensava, mano, eu só preciso de um assistente, por favor, eu preciso ter mais vendas, preciso ter mais clientes para ter dinheiro para contratar um assistente como eu quis. E hoje eu tenho uma equipe de pessoas que eu contratei e treinei que fazem basicamente o meu trabalho e eu gerencio elas, tá ligado? E aí, meu, eu lembrei do quanto tempo que eu quis muito conhecer a minha esposa, né? Eu queria muito ter uma companheira que tivesse N características e, pô, eu achei, eu encontrei, eu casei com ela e, pô, que maravilhoso. Então eu vi a importância disso tudo, né? E é bom, a gente precisa tirar momentos para a gente olhar para as nossas conquistas, para a gente agradecer a vida, agradecer a Deus, as oportunidades que a gente criou para a gente, e a gente, senão a gente colhe os frutos do nosso trabalho e não come, sabe? A gente está colhendo, mas não está nem comendo fruto, porque a gente está pensando na fruta seguinte que a gente está plantando. Então é importante sim, eu acredito que seja importante a gente ser ambicioso, porque eu acho que a nossa missão aqui na Terra é ser cada vez melhor. E quando a gente se propõe a novos desafios,
A gente, de alguma forma, precisa se transformar numa versão melhor de nós mesmos. Falei que esse vídeo ia ficar melhor do meio para o final. A gente precisa se transformar numa versão melhor de nós mesmos para conseguir conquistar aquele desafio. Então, naturalmente, a gente se transforma numa pessoa melhor conforme a gente tenta conquistar novas coisas que fazem sentido pra gente. Então é importante ter essa mudança, eu acho que é importante ter essa ambição, e é importante a gente ter bastante dopamina sendo percebida pelo nosso cérebro. Mas é importante também a gente olhar pra gente mesmo e dar os parabéns, sabe? Falar, pô, meus parabéns, meu querido, você venceu na vida. Sabe? É importante isso, cara. E eu vejo que muitas vezes eu esqueço, talvez você seja uma pessoa que esquece dessa importância também, e eu espero que esse vídeo tenha te feito agora você olhar, esteja te fazendo olhar você mesmo para a tua história e para as conquistas que você já teve. Então se lembre do dia que você desejou muito algo que hoje você tem. Pense nisso agora, vai, faça isso, vamos fazer agora. Respira aqui comigo. É sério, espero que você tenha feito. Eu fiz isso também, deu até uma acalmada, ó, mudou a energia. Legal. Então celebre suas conquistas, porque quando você celebra suas conquistas, você aumenta a tua percepção sobre autoeficácia. Então, você passa a perceber que você consegue conquistar as coisas. E quando você percebe que você consegue conquistar as coisas, você se propõe a fazer novas coisas. Então é uma relação meio paradoxal. Você precisa se dar os parabéns, você precisa valorizar as suas conquistas, você precisa fechar os ciclos que você abre para você acreditar em você mesmo, e você acreditar em você mesmo te dá a força que você precisa, a mentalidade que você precisa para você conseguir criar novos objetivos. Então eu vejo que hoje e isso é uma lição que quem trouxe foi minha avó, sabia? Eu falei para ela sobre parar de fumar. Na época eu fumava, ela não fumava já, ela fumou durante muitos anos e ela tinha parado de fumar. E ela falou assim para mim, eu perguntei para ela, né, sobre o que ela tinha aprendido de melhor, qual que era a grande, como que foi parar de fumar. E ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, que quando ela parou de fumar, ela ficou, o melhor que ela teve disso é que ela passou a perceber que ela tem capacidade de conseguir coisas difíceis. Ela aumentou a percepção dela, então, de eficácia, que é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que é para você importante. Quando minha avó faleceu, eu decidi que eu queria parar de fumar. E eu estava numa situação bem difícil, eu estava obeso, fumava, bebia, morava ainda, né, no Brasil, em São Paulo, então tinha muitas coisas na minha vida que eu queria mudar. E aí eu pensei em realmente parar de fumar. E aí, só que para eu parar de fumar, eu tive que parar de beber. E aí eu comecei a me exercitar, enfim. E isso me motivou a ir melhorando coisas na minha vida, melhorando coisas na minha vida, até que hoje eu tô aqui por conta disso. Hoje gravar um vídeo e falar com você faz parte desse plano, desse passo a passo que eu venho seguindo, me tornando, né, em busca da minha pessoa melhor, da minha melhor versão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Vou deixar aqui um vídeo muito interessante para você ver, uma recomendação maravilhosa. Mas eu quero que você, antes de você pegar e abrir o próximo vídeo e começar a pensar no que você quer aprender e tudo mais, e beleza, quer saber? Nem precisa assistir o meu próximo vídeo, fecha aqui. O YouTube é péssimo para mim, para o algoritmo, para o engajamento e tudo mais. Mas fecha esse vídeo então, não assiste o próximo vídeo nada. Fecha esse vídeo e vai fazer outra coisa e vai refletir sobre isso que eu te falei. E tenta lembrar, pensa, mentaliza nas coisas que você já conquistou e que você desejou muito ter um dia. E daí, quando você for pensar na próxima coisa que você quer, não fique dobrando a meta. Chegue nela, feche, celebre, se dê um presente, nem que seja um presente de um olhar generoso para você mesmo. Feche um ciclo, abra outro e celebre as suas vitórias. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Te vejo num próximo vídeo.